34º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósito, com o tema Pensando como Servo. Servir começa na nossa mente. As atitudes contam mais que realizações. Os verdadeiros servos de Deus, eles contam com 5 atitudes. Eles pensam mais nos outros que em si, pensam como administradores e não como donos, pensam no seu trabalho e não no que os outros estão fazendo, e não é nossa função avaliar outros servos do Mestre. Servos baseiam-se sua identidade em Cristo. Não é que nós temos que pensar menos de nós, mas pensar menos de si mesmo. Jesus disse: quem perder sua própria vida por amor de mim, achá-la-á. E quando você ajuda alguém, você está fazendo isso para Deus. Jesus esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo para nos salvar, para ajudar outra pessoa. Ele quer também que nós sejamos semelhantes a Ele. Assim como Ele se deu para nos salvar, Ele quer também que nos doemos para ajudar os outros. Se estamos cheios de nós mesmos, não podemos ser servos. Servir para ser admirado é uma forma de manipulação. Isso não é o seu ministério. Há pessoas que acham que seu ministério é moeda de troca com Deus. Há pessoas que tentam barganhar com Deus. Acham que seu ministério é moeda de troca. Falam para Deus: se Deus fizer isso para mim, então eu vou fazer essa obra. E não é assim que tem que ser. O verdadeiro servo, ele não tenta usar Deus para o seu propósito, mas deixa Deus usá-lo para o propósito dele. Ser fiel é muito difícil e muito raro. Paulo conviveu com muitas pessoas, mas ele só conseguiu apontar como sendo fiel somente a Timóteo. Nós não costumamos conseguir agir como servo quando alguém nos trata como inferiores. Mas olha o que a Bíblia diz: se alguém quiser tirar injustamente vantagem de nós, devemos aproveitar a oportunidade para agirmos como servo. É realmente muito difícil. Os servos pensam como administradores, não como donos. Na Bíblia, administrador era o servo encarregado de gerenciar uma propriedade. E nós estamos administrando as coisas de Deus que Ele nos confiou. Aqui entra a questão do dinheiro novamente. A Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores. Deus é o Senhor da minha vida ou o dinheiro? Temos que nos fazer essa pergunta. Você está dando mais importância para as coisas de Deus ou para o dinheiro? O dinheiro está fazendo você mudar suas atitudes, então ele está sendo seu Senhor. O maior motivo das pessoas se distanciarem de Deus é o dinheiro. Muitas primeiro querem atingir os seus objetivos financeiros para depois buscarem a Deus, quando deveria ser o inverso. Mas se Jesus, que é o Senhor da sua vida, Ele é o seu mestre e o dinheiro a quem serve. Não é a riqueza que é pecado, é você deixar de servir a Deus para perseguir a riqueza. Você deve usar a riqueza para a glória de Deus. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que sobre céu e inferno. Ele sabia que o dinheiro poderia ser usado para que você fosse testado se você é um servo fiel ou não. Os servos pensam no seu próprio trabalho. Eles não focam no trabalho do outro. O foco é o seu trabalho. Eles ficam tão concentrados que eles não têm tempo de se importar com o que o outro está fazendo. Não tem tempo de fazer comparação entre seu trabalho e do outro. Não pode haver competição entre os servos de Deus, pois estamos no mesmo time. Marta reclamou para Jesus que Maria não a estava ajudando. Naquele momento ela não teve coração de servo, pois o verdadeiro servo, ele não sente pena de si mesmo. Ele não fica comparando o seu trabalho com o do outro. Se você serve como Jesus, você não só não se preocupa em ser criticado, como você pode esperar que você vai ser criticado. Os discípulos criticaram a atitude de Maria quando ela derramou o perfume caro sobre Jesus, mas Jesus soube reconhecer o significado daquilo. Seu serviço para Jesus nunca é um desperdício, não importando o que os outros digam, porque os servos baseiam sua identidade em Cristo. Estes servos se lembram que são amados e aceitos pela graça de Deus, e por isso eles não precisam provar o seu valor. Eles conhecem, eles já sabem o seu valor, não precisam estar provando a outros. Não acham que certos serviços estão abaixo deles. Jesus lavou os pés dos discípulos e Jesus, ele era o mestre, mas ele fez essa atitude para demonstrar que devemos servir uns aos outros. Jesus sabia perfeitamente quem ele era. Sua atitude de lavar os pés
não afetou a sua autoestima. Se você quer ser servo, deve depositar a sua identidade em Cristo. Somente pessoas seguras de si podem servir. Quanto mais inseguro você for, mais você vai precisar da aprovação de outras pessoas. Você precisará se reafirmar. Os servos não precisam de troféu para se reafirmarem, para confirmar. Eles não precisam de títulos ou de alguém aplaudindo pelo que ele faz. Se ele é um verdadeiro servo fiel, isso é irrelevante para ele. Títulos são de menos. O meio-irmão de Jesus, Tiago, teve chance de se gabar por ser irmão de Jesus, mas ele inicia sua carta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Os servos fiéis consideram seu ministério como uma oportunidade e não como uma obrigação. Gostam de ajudar pessoas e de administrar. Já imaginou se pelo menos 10% da população de todo o mundo servisse? Se tivesse disposto realmente a ajudar alguém? O mundo seria um lugar muito melhor. Quanto bem seria feito! Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a nos colocarmos em nossas posições de servos para ajudarmos uns aos outros. Ficamos então com mais este capítulo e o tema foi: para ser servo, devo pensar como servo. E o nosso versículo para memorizarmos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. E uma pergunta para meditar: normalmente, preocupo-me mais em ser servido ou em achar maneiras de servir os outros? Fiquem com Deus.